Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 8ª lição bíblica da faixa etária de jovens, onde estudaremos hoje acerca do ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Estamos dando continuidade ao nosso primeiro trimestre das nossas lições bíblicas de jovens, que traz um tema principal, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Pastor, mas por que falasse tanto em santificação? Porque cremos em Deus, e esse Deus no qual nós cremos e que nos alcançou para si, Ele é por natureza santo. Então todos os seus ensinos estão falando sobre uma santidade interna, e reflete também no exterior do cristão. Nosso texto inicial, o texto principal da lição, está em Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nosso resumo da lição nos diz que devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas. É o que está escrito no versículo de número 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nosso texto bíblico a ser lido em sala de aula é Mateus 5, verso 13 ao 17. Mateus capítulo 6, verso 1 ao 3. 5 ao 7, 16 ao 18. A primeira porção fala sobre o sal da terra. E nos diz que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando o cristão perde o testemunho, não está mais honrando a Deus, não está mais temendo ao Senhor, então ele chega a esse estado. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não cuideis que vim destruir a lei os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. A missão de Jesus não foi abrogar, não foi anular, não foi quebrar a lei, mas ele veio cumprir. Verso 1 do capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade, vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. Teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles figuram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. Teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então Jesus ele nos traz orientações diversas para o bem viver cristão, o relacionamento com Deus. Ele fala sobre o dar esmola, ele fala sobre a forma de orar, e ele fala sobre o jejum, a maneira correta de fazer estas coisas.
Ou seja, a essência de tudo isso é que haja uma disposição no coração do cristão não de ser visto pelos homens, mas de agradar a Deus. Introdução. Na lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Este sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo e a prática da justiça para a glória de Deus. O primeiro tópico vai falar sobre os santos e que os santos são bem-aventurados. Conforme Mateus 5, verso 1 ao 12, na abertura do Sermão do Monte, encontramos 8 bem-aventuranças. Como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos seriam felizes? Como ser feliz no estado de pobreza? Como ser feliz se você é excluído? Os pobres e os que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto e justiça sendo confortados pelo amor de Deus. Jesus Cristo inicia a proclamação do reino de Deus, indicando o caminho da felicidade. Diferente do que alguns entendem ou defendem, a santidade não é sinônimo de semblante fechado e sério, pois os santos têm a alegria como fruto do Espírito. E a alegria do Senhor é a sua força e a formoseia o rosto. Só abrindo um parêntese para esclarecer um ponto importante aqui, quando falou sobre a pobreza, né? Bem-aventurados, por exemplo, os pobres. Na verdade, quando Cristo diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está referindo-se a pessoas desprovidas de bens materiais. Ele não está se referindo a pessoas que não tenham condições de ter, por exemplo, uma pequena reserva numa conta bancária, ou até mesmo uma reservazinha maior. Ele não está se referindo a isso. Pessoas que não tenham condições de ir no açougue, comprar ali uma porção de carne, enfim. Jesus refere-se a alguém que, reconhecendo seu estado, vive numa dependência total de Deus. É aquela capacidade humana que o homem tem quando crê em Jesus de, mesmo ele sendo rico ou tendo bens materiais, ele sabe que tudo veio de Deus e que tudo é de Deus e que ele depende da graça do Senhor para viver coerentemente, para viver bem e para agradar ao Senhor. Ele entende que a pessoa que ele é agora não é decorrência dos seus bens materiais, mas do agir do Espírito do Senhor sobre a sua vida. Então ele sabe, ele reconhece a sua pobreza, o quanto ele necessita, o quanto ele carece da riqueza do Senhor. Os santos são sal da terra e luz do mundo. As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus, vivendo-os em seu dia a dia, são o sal da terra e a luz do mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento. Está relacionado às ofertas lá no Antigo Testamento e purifica a água, como aconteceu em 2 Reis, no caso ali de Eliseu. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. É assim que nós vivemos como sal da terra, quando vivemos fiéis aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas sobre a face da terra, não escandalizando, mas honrando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Quando vivemos assim, nós somos o sal. A figura do discípulo, como sal da terra e luz do mundo,
está relacionada com bom testemunho e a influência positiva na sociedade por meio de uma vida de santidade. Então, nossos jovens estão sendo convocados, convidados, orientados através desta lição a darem um bom testemunho na sociedade, a ter uma influência positiva na sociedade. Eu dizia certo dia desses na congregação de que o homem, o jovem, o rapaz, para ser um jovem esperto, inteligente, não é fazendo badernas, não é empinando sua moto no meio da rua, não é bagunçando, sendo incoerente na sala de aula, em escola pública ou particular, não importa o local. Pelo contrário, é tendo um viver honesto, digno, de elogio, porque desta forma glorificamos o nosso Deus. Também não estou dizendo que o jovem vai ser daquele tipo que não dá um sorriso. Ah, por que você não sorri? Não, porque eu sou santo, eu sou sal da terra. Não é isso que estamos falando. O jovem tem o seu vigor da juventude, mas a orientação bíblica é que este vigor da juventude seja canalizado a favor do bem, daquilo que glorifique a Deus. Terceiro subtópico, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época. Estes, com base em uma interpretação equivocada das Escrituras, diziam ser prósperos porque eram justos e santificados. O reinado de Deus, propagado por Jesus, traria bem-estar, prosperidade, felicidade para todos e não para um grupo específico. Jesus adverte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Na verdade, estas pessoas tinham uma forma de servir a Deus de aparência. Jesus chega a dizer que eles eram como sepulcros caiados, quer dizer, de aparência estava tudo bem, mas o problema era por dentro. Que as nossas ações sejam fruto de um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, seja fruto de um coração inclinado, diante de Deus, rendido ao Senhor. A lei tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solidária. Jesus mostrou que esse, infelizmente, não era o ensino, muito menos a prática dos principais mestres e líderes do judaísmo. Veja que estavam ocultando uma parte fundamental da verdade, nem cumpriam, nem ensinavam ao povo. Então Deus nos convida a não viver uma religiosidade vã, vazia, descompromissada com toda a verdade de Deus que Ele tem para nós. O segundo tópico vai falar sobre a santificação que ela se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Primeiro vamos falar sobre dar esmolas. Dar esmolas por amor e não por ostentação. O que é isso? Dar esmolas por amor e não para ser visto pelos homens. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos súditos do reino de Deus. Na época de Jesus, existia uma cultura de dar esmolas e se fazer visto por todos. Pronto, esse era o galardão. Porque quando você dava esmola e era visto por todos, você era, de certa forma, elogiado pelas pessoas. Então, pronto, esse era o seu galardão. O elogio das pessoas não passava disso. Jesus vem e nos ensina que é completamente diferente. Uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas e manter as aparências, dando esmolas aos menos favorecidos. Dessa forma, alguém que havia conseguido seus bens de forma ilícita poderia, por meio da doação de esmolas, manter a imagem de uma pessoa piedosa e santa. Alguns estavam tão cegos que até acreditavam que realmente eram piedosos. Pode-se manter as aparências e aplacar
a ira da consciência, mas diante do justo juiz, não tem como camuflar as intenções e motivações do coração e se apresentar como um santo. Né? Se é um profano tentando se justificar através da prática da solidariedade, está perdendo tempo. Porque a prática da solidariedade é aquilo que a própria palavra já diz. Tem que ser o reflexo da solidariedade. Tem que ser o reflexo, a ação, tem que ser reflexo da compaixão. Isto sim que é aprovado diante de Deus. Se você vê alguém necessitado, se compadece dessa pessoa e vai lá e ajuda, isto é válido diante de Deus. Mas se fazemos para tentar nos justificar ou tentar aparecer perante a sociedade como o bonzinho, Deus está vendo isso, e isto não vai ser aprovado pelos céus. Falamos resumidamente sobre o dar esmolas, que deve ser resultado da compaixão, da solidariedade. Agora falamos sobre orar em secreto. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Fazem isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelas pessoas que estão ali lhe ouvindo, ou a demonstração de sua habilidade linguística, ou até mesmo a sua capacidade de conhecimento teológico. Nossa, como aquele irmão ora bem. Nossa, como aquela irmã se expressa bem. Esse pode ser o ponto de vista do homem que está lhe ouvindo. Mas o ponto crucial é o que Deus fala, o que Deus tem a dizer acerca das nossas orações. Deus está contente, satisfeito, está recebendo, está se agradando da nossa oração? Isto é o que vale. Isto é o que importa, não é verdade? Fazem isso como se o importante fosse a aprovação dos ouvintes. Os escribas, fariseus, eles oravam para serem vistos. Contudo, Jesus recomenda que a oração seja realizada em secreto, às portas fechadas, face a face com Deus. Você e Deus, Deus e você. A oração deve ser um diálogo sincero com o Pai Celeste. Entretanto, na atualidade vemos pessoas que ao orarem fazem como os escribas e fariseus. O que vale não é a quantidade de palavras, nem o tempo de oração, como muitos alardeiam, mas um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Claro que o autor da lição não está querendo dizer que orar por bastante tempo não está correto. Está, desde que seja uma oração sincera, desde que seja esse o desejo do seu coração. Está bastante tempo diante de Deus. Mas, se isso é feito apenas para ser visto pelos homens, para que as pessoas proclamem e digam, nossa, o irmão, a irmã é uma pessoa de oração. Então, todo o tempo que passamos ali de joelhos foi um tempo perdido. Não é verdade? Deus pode nos ouvir em uma frase, sim. E deseja que estejamos cada vez mais próximos dele através de uma vida de oração. Não é verdade? O próprio Jesus era modelo disso. Por isso que eu digo que o autor não está querendo dizer que ele é contra, ou que a Bíblia é contra se orar demoradamente. Mas ele fala sobre a genuinidade daquilo que está sendo feito. Se você faz como Cristo, Jesus, tinha vez que ele passava a noite inteira orando. Se o propósito, o objetivo, o desejo do coração é semelhante ao de Jesus, então não há nada de errado nisso. Não é verdade? Pelo contrário, você colherá um bom fruto de comunhão cada vez mais profunda com o Todo-Poderoso. Bem, falamos resumidamente sobre a oração, que ela é importante, que ela pode ser ouvida com poucas palavras, mas que também você pode ir mais fundo, né? Você pode orar mais demoradamente, desde que seja sincero no que está fazendo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o jejum. O jejum deve ser acompanhado com prática de justiça e solidariedade. A doação de esmolas, como
é citado em Mateus 6, verso 1. Como já falamos, né? A oração, como acabamos de falar agora, e o jejum, que está em Mateus 6,16, eram práticas comuns dos judeus, daqueles judeus da época de Jesus. Ele inicia geralmente com a palavra quando, demonstrando que essa era uma prática comum daquelas pessoas. Né? Quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola, quer dizer, algo que eles já faziam. Todavia, Jesus adverte quanto às motivações durante essas práticas. Observe que Jesus não está abolindo essas práticas. Jesus não está condenando a prática, mas a motivação por trás da prática. É isso que ele está condenando. É a motivação errada. O profeta Isaías já havia exortado o povo de Deus pela prática do jejum, acerca da prática do jejum sem a justiça e sem a solidariedade. Se torna em vão. Se torna em vão jejuar, orar, ler Bíblia, dar esmolas, se não for tudo isto resultado de uma vida piedosa, dedicada a Deus e preocupado com o próximo. A mensagem de Isaías é essa, né? E é reforçado pelo profeta Jeremias no capítulo 14, verso 12. A preocupação de algumas pessoas, erroneamente, era fazer da prática da oração e do jejum um marketing pessoal. Era para se autopromover, né? Vamos ler Jeremias 14, versículo de número 12. Jeremias 14, verso 12. Está escrito o seguinte, olha. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Por que Deus não está se agradando do clamor, das ofertas, dos holocaustos, dos jejuns? Por quê? Justamente por causa da falta de compromisso com a lei de Deus, que ensinava as pessoas a serem dedicadas a Deus e a amarem o seu próximo. Estavam praticando injustiça com relação ao próximo e estava faltando a benevolência, a solidariedade para com o próximo. Então, quando esse povo, que não se compadecia de ninguém, que não estava preocupado em atentar para a justiça de Deus, viver justamente, dignamente, se ajoelhavam para orar e passavam tempos em jejum, Deus está dizendo, não recebo, não quero, não aceito nada que vem na mão de vocês. Porque a essência não havia, né? Não havia aquela atenção para aquilo que Deus realmente ensinava para o povo. Terceiro capítulo. A eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo. Em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, senão de todos os ouvintes. Ao final, ele tinha a satisfação de vê-los saírem abismados com o ensino recebido. Esse é o sonho de todo educador sério e comprometido com o reino de Deus. Jesus utilizou ilustrações em cerca de 1/3 do Sermão do Monte. Tudo para facilitar a compreensão e demonstrar que o caminho da santidade é formado de coisas simples do dia a dia. Não há como simular a santificação. É preciso viver de modo santo e de modo irrepreensível. Né? Havia ali uma forma muito importante de Jesus aplicar o seu ensino, mas o fato é que o Deus conosco estava falando com a gente. As pessoas que chegavam e paravam para ouvir Jesus, como aconteceu o caso de pessoas que foram enviadas para deter Jesus, elas saem prontas para deter o mestre. Quando elas chegam onde Jesus está para ouvi-lo, eles voltam dizendo, nunca ouvimos ninguém falar assim.
Jesus não falava com qualquer um. Jesus falava com autoridade. Era a essência de Deus plena. Nele estava residindo ali, né, toda a plenitude de Deus. Era Deus falando ao homem. Era algo extraordinário, né? Então, no segundo subtópico, nós temos o seguinte: a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de duas casas. A primeira, construída sobre a rocha, com muito esforço, muita dedicação, muito zelo. A primeira, né? A segunda, estava ali alguém se comportando imprudentemente, neciamente, edificando sobre a areia. Na areia é mais fácil, né? Você, até com as mãos você consegue abrir ali um pequeno rego na areia, uma pequena vala, afastar um pouco a areia e começar a construir. Porém, essa facilidade traz um estrago depois. É quando o cristão conhece a verdade, conhece a palavra de Deus, ele não procura viver conforme os princípios ensinados por Jesus. Ele vive de vida fácil, porque viver sem renúncia, viver sem abnegação, viver sem compromisso, sem lealdade a Cristo, é fácil. Não exige renúncia de nada, então é fácil. Só que a casa fica frágil, a casa fica sem estrutura. Porque se não temos dentro de nós a palavra de Deus, se a nossa vida não é edificada sobre os princípios de Jesus, então não teremos sustentação. Eu tenho dito que nossos jovens, para ficarem de pé, precisam deste relacionamento com Jesus. Precisam construir sua casa sobre a rocha. Precisam se edificar, estar atento aos ensinos do Mestre, porque estes ensinos nos dão vida, nos fortalece, nos dá vigor, né? Há tempo. Agora é o tempo, né, de fazermos isso. Terceiro, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. Um dos grandes anseios dos judeus da época de Jesus era a chegada do reino de Deus, anunciado por séculos, que alimentava a esperança daquele povo subjugado pelos romanos. Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. O caminho que oferece arrependimento e perdão de pecado. Ou seja, é ouvir a palavra de Deus, crer, se arrepender e colocar em prática aquilo que ela ensina para cada um de nós. Amém? Então nós findamos aqui a nossa lição, um pouco resumida, mas deixo para nós esta essência: que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é fruto do Espírito e reflete a luz de Cristo. Jesus confronta o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que, para viver uma vida de santidade, o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo era a sua própria vida e o seu próprio ministério. Como fazer, Jesus? Jesus simplesmente estava lhes ensinando, não só com palavras. Olhe para mim. Vejam como que serve ao Pai, né? Então, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, teremos a condição, a capacidade de agradarmos a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Ficam firmes, continuem orando, buscando a Deus, se consagrando, porque isto é vontade do coração do nosso Pai. Muitas vidas serão abençoadas através da sua vida devocional a Cristo.